Graça e paz, queridos. Reverendo Carlos Alves, eu quero conversar com você nesse dia. Estamos tendo uma semana maravilhosa. Na verdade, anualmente, o Ministério de Intercessão ele faz esse processo de consagração comunitária. E é muito importante, são 40 dias, onde a comunidade toda, o clero, os leigos e toda a comunidade se envolve nesse processo, onde a gente vai estar junto em jejum, em oração, meditação da palavra. E um texto que veio ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês está na epístola, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 5, no verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o que é que eu quero tratar com vocês? Foi-me dado um tema maravilhoso, chamado o caráter da nova criatura, que é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele forja em nós a nova criatura para sermos diferentes, para sermos de fato aquilo que ele quer que nós sejamos. Então, eu queria tratar com vocês de forma bem breve, mas fazer uma reflexão aqui com vocês sobre esse tema. Nós, de fato, temos sido essa nova criatura ou permanecemos a velha criatura? Então eu quero discorrer com vocês sobre alguns temas e alguns trechos. A gente vai ler muito a Bíblia aqui, de forma que nada que eu venha dizer aqui tem a ver com o que eu penso apenas, mas sim com o que a palavra de Deus tem para nos trazer para mim e para você nesse dia. Amém? Então, eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos, que está aqui do lado marcado, e para a gente discutir. Mas antes disso, eu queria provocar, eu queria conversar com vocês sobre algo do tipo: para que nós somos nova criatura? Qual o propósito? Qual a razão dessa condição de sermos nova criatura? Existe, de fato, essa necessidade? Qual é a razão de sermos nova criatura? E eu acho que a gente vai permear a nossa conversa, permear tudo isso que Deus vai trabalhar aqui conosco, baseado nessas perguntas. São algumas premissas que a gente tem para entender por que nova criatura. Para que ser nova criatura? Existe um propósito para isso. E aí eu quero discorrer aqui sobre um texto que eu amo. Talvez seja um dos textos que está ali daqueles que eu mais amo também, fora outros. Mas eu queria que, se você tiver com sua Bíblia aberta, você possa abrir no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao 5. Eu quero ler aqui junto com vocês e eu quero meditar um pouquinho nisso, tá? João 15, do verso 1 ao 5, que diz assim, eu vou ler com vocês: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E presta atenção agora no verso 5 que ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto. E aí vem fechar e dizer: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Tá aí é algo que a gente precisa discutir. Porque para que eu seja nova criatura, eu preciso permanecer. Porque a nova criatura não é algo que eu utilizo de um botão e eu ligo e viro uma nova criatura. E já sou nova criatura e vou permanecer nova criatura pro resto da minha vida porque eu liguei o botão. Não, não é isso. Tem a ver com caráter sendo mudado, sendo forjado, sendo transformado. Tá? E aí parte dessa transformação pressupõe, e não só pressupõe, mas tem a necessidade de estar ligado e atrelado à permanência em Cristo. Então, o meu caráter, ele vai sendo forjado, ele vai sendo transformado, ele vai sendo modificado a partir do momento em que eu permaneço ligado, atrelado em Cristo, que é a videira. Vocês começaram a captar essa condição de que não existe uma condição de eu estar afastado dessa. Essa é a única condição verdadeira, é permanecer em Cristo. Porque só através dessa permanência nele é que eu verdadeiramente sou transformado. É que eu verdadeiramente continuo no processo de transformação. A transformação ela não é algo que acontece instantaneamente. Não pondo limite na graça de Deus. Ele pode acontecer, mas não é o natural. O natural é que sejamos transformados, né? E à medida que vamos nos aperfeiçoando em Cristo, nos moldando e moldando o nosso caráter em Cristo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele, que é a estatura perfeita, do varão perfeito. E é nisso que Paulo fala, que nós precisamos atingir essa estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, é nesse sentido que eu quero trazer para vocês esse processo. Nós precisamos, nós necessitamos estar ligados, estar atrelados a Cristo. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês é que não há vida cristã, não há nova criatura sendo gerada e sendo transformada continuamente sem que nós estejamos unidos nessa unidade da igreja. Porque a unidade da igreja, ela também transforma, ela nos ajuda no processo de transformação. Nesse auxílio que a gente precisa do nosso caráter. Porque nós vamos sendo alinhados. O provérbio já diz que assim como o ferro afia o ferro, né, um irmão também afia o outro irmão. Né? Então é importante que nós estejamos hermanados nisso, que nós tenhamos essa koinonia, essa união, porque precisamos disso. Né? E aí eu volto àquela primeira pergunta. Por que nós somos transformados? Para que nós somos transformados? Essa pergunta ela tem que ficar muito clara em nossa mente e a gente precisa entender o porquê e para quê. Então, por que eu sou transformado? Eu viro nova criatura porque eu sou filho amado de Deus. Deus me amou tanto que deu o seu único filho por mim, para que eu seja transformado, para que esse pecado que existe em mim, esse pecado já não tenha domínio sobre mim, e agora eu viva para Cristo. Paulo já disse que viver para Cristo é a melhor coisa do mundo. Né? Viver para esse mundo não é a melhor coisa. Viver para Cristo sim, é a melhor coisa desse mundo. Então, eu sou transformado, mas eu tenho um propósito. Eu sou transformado para transformar. O Evangelho não é um Evangelho sozinho. Ele não é um Evangelho guardado dentro de um quarto sozinho. Vamos ter os nossos momentos a sós. Mas não é isso o Evangelho. O Evangelho é para fora. O Evangelho é quando eu sou transformado para transformar. O Evangelho é quando eu sou mudado para mudar. O Evangelho é quando eu sou ensinado para ensinar. Vocês compreenderam isso?
Eu preciso estar sendo mudado. O meu caráter está sendo mudado para mudar, para transformar. O Evangelho é para o outro. Eu sou transformado, eu sou modelado para transformar, para modelar. É assim que Cristo conta conosco. Por isso que nós precisamos estar ligados a Ele. Eu volto ao primeiro ponto. Por isso que nós precisamos estar alinhados, atrelados, antenados com Ele. Porque quando somos transformados por Ele, nós temos a capacidade e a condição. Somos comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para mudar, para transformar vidas. Não só apenas com aquilo que a gente fala, mas também com aquilo que a gente vive. A nossa vida, ela gera muito mais transformação nas pessoas do que aquilo que eu falo, aquilo que eu verbalizo. E que aquilo que eu verbalize seja a palavra de Deus. E que aquilo que eu faça com a minha vida seja exatamente a expressão daquilo que eu proclamo na palavra de Deus. Então eu quero trazer um breve resumo sobre isso que eu trouxe. Eu quero trazer à memória de vocês isso. Nós precisamos estar antenados, alinhados. E para que isso? Para que todos nós estamos sendo transformados? Qual é o processo? Para que serve isso? Nós não moramos ainda no céu, ainda, mas somos moradores de lá. Estamos passageiramente aqui. Nosso caráter está sendo forjado, está sendo mudado, está sendo transformado. Essa nova criatura está sendo gerada, porque nós estamos nos preparando para aquele grande dia. Nós estamos sendo transformados na estatura do varão perfeito. Eu gosto do texto de Gálatas, e eu vou ler para vocês aqui, que eu acho lindo. Gálatas 5, a partir do verso 22, que fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, nós estamos sendo mudados, transformados, até atingirmos essa estatura. Que essa estatura aqui é a estatura do varão perfeito. É Cristo. Quando nós conseguimos atingir essa estatura, ser mais amável, ser mais benigno, ser mais manso, ser mais humilde, ser compassivo, ser empático, nós estamos sendo exatamente aquilo que Cristo pede que nós sejamos. Nós estamos, de fato, transformados. E é isso que eu queria trazer para vocês. Pensem nisso. Vocês são nova criatura para serem transformados e transformar. Vocês são novas criaturas para serem orientados pelo Espírito e também orientar pessoas. É assim que Cristo pede que nós sejamos. E eu quero orar com você sobre isso. Quero pedir ao Pai. Amado Deus e Pai, obrigado. Abençoa os teus filhos, abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que esse caráter que está sendo transformado, esse caráter que está sendo mudado, que seja exclusivamente para a tua glória, porque precisamos ser transformados por ti, precisamos estar antenados, alinhados e enraizados em ti, para que possamos fazer isso com o nosso próximo e sermos espelhos teus, sermos criaturas novas em ti, para mudar vidas para o teu reino, Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, a ser novas criaturas, a sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Não vem de nós, é apenas o Espírito Santo habitando em nós, mudando o nosso ser, mudando a nossa mente, mudando principalmente as nossas vontades, para que, mortificada
a nossa vontade, mortificado o velho homem, ressurjamos para Cristo Jesus como nova criatura. Que Deus nos abençoe.